Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar na companhia de vocês nessa segunda-feira, nesse início de semana, pelos canais do Centro Espírita Luz e Paz. Muito obrigado a você que nos acompanha semanalmente. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua paciência também. Obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Quem não curtiu ainda a nossa página no YouTube, ativa o sininho, acompanhe nossas publicações semanais. No Facebook também, quem não nos curte ainda, quem não nos curtiu ainda, faz favor, ativa o joinha lá e começa a seguir as nossas publicações semanais com temas envoltos à doutrina espírita que trazem para nós alento, que trazem um enriquecimento espiritual, uma evolução espiritual, que nos ajudam, que nos auxiliam nessa senda evolutiva aí, do qual é o motivo de nós estarmos aqui encarnados, nós estarmos passando novamente por essa experiência na Terra. Antes de mais nada, pessoal, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, solicitando aos bons espíritos a clareza no desenvolvimento desse trabalho, que possamos entender o tema proposto, que possamos compreender esta matéria, que possamos enriquecer o nosso conhecimento e ajudar em nossa evolução. O tema de hoje, pessoal, é a lei de causa e efeito. Esse tema está subscrito no um dos livros do Allan Kardec, O Céu e o Inferno, um dos livros codificados por Allan Kardec, né, do Pentateuco, do Espiritismo, na parte lá no subtítulo Código Penal da Vida Futura. Tá? Basicamente, pessoal, o que é a lei de causa e efeito? Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Tá? Considerando a iminente bondade de Deus, a iminente justiça de Deus, nós entendemos aí que Ele não vai perdoar, Ele criou leis justamente para todos nós, né? Para não favorecendo ninguém, né? Não há um favorecimento, não há favoritismo por Deus em relação a nós, né? Não existe esse favoritismo, né? Porque Ele criou as leis para serem seguidas. Uma delas, a lei de causa e efeito. Para quê? Justamente para quê? Tudo aquilo que nós fizermos de ruim, nós vamos colher. Nós vamos colher frutos de nossas más ações. Assim como vamos colher frutos das nossas boas ações. Lá no Código Penal da Vida Futura, que é um dos subtítulos ali da primeira parte do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, ele segue existem pontos, são 33 pontos sobre essa questão do Código Penal da Vida Futura, vamos supor assim, vamos dizer 33 artigos, por assim dizendo, dentro desse Código Penal da Vida Futura, do qual a gente separou alguns aqui para nós trocarmos essa ideia, né, para nós debatermos sobre isso. Tá? Lá no segundo artigo, no segundo ponto do Código Penal da Vida Futura, diz o seguinte: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa do sofrimento e da privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Ou seja, diz aqui claramente, né, toda imperfeição vai resultar em um mal, em uma má reação em prol de nós mesmos que causamos esses atos, que praticamos esses atos imperfeitos, assim como toda boa ação vai resultar
bons frutos para nós mesmos que praticarmos, tá? Nesse artigo, na sequência aí no artigo 3º, não há uma única perfeição da alma que não importa funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Ou seja, nada passa despercebido aos olhos do Criador, né? Essa lei de causa e efeito, né, diferentemente da lei humana, né, ela é perfeita. Toda ação boa não vai passar despercebida. Teremos, por mais imperfeito que sejamos, né, teremos méritos, colheremos bons frutos de nossas boas ações, assim como as más ações também serão levadas em consideração, né? Tudo que nós plantarmos de ruim, vamos colher de ruim também. Seguindo aí, pessoal, no ponto 5º aqui, desses 33 pontos do Código Penal da Vida Futura, que diz o seguinte: dependendo o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem a necessidade de lugar circunscrito. Ou seja, pessoal, aqui dá para nós concluirmos que nós mesmos, em virtude da lei de causa e efeito, nós mesmos somos os nossos próprios carrascos, né? Nós temos o livre-arbítrio, essa dádiva maravilhosa que Deus nos deu. Nós temos outra dádiva maravilhosa do raciocínio, né? que nos permite pensar antes de agir. Ou seja, vamos pensar coisas boas, vamos agir pelo bem, né? Contra nossos instintos talvez não tão evoluídos, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós temos talvez o ímpeto de fazer alguma atitude ruim, mas nós temos o livre-arbítrio para escolher não fazer, né? Ou seja, nós somos os carrascos de nós mesmos. Se hoje nós estamos colhendo uma tempestade, é porque muito possivelmente nós plantamos vendaval, né? Então vai depender, né? O nosso sofrimento depende da nossa própria imperfeição. Se nós estamos sofrendo hoje, muito possivelmente não, com certeza é em decorrência de um ato imperfeito que nós tomamos, senão nessa vida, numa vida anterior, tá? Seguindo no nosso raciocínio aqui, pessoal, lá no ponto 6 do Código Penal da Vida Futura. O bem e o mal que fizemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Ou seja, a omissão de não fazermos o bem quando nos é facultado também é algo que nós vamos ter que responder, né? Às vezes a espiritualidade, às vezes os bons espíritos, os nossos mentores, eles nos facultam praticar o bem, e muitas vezes nós, por uma questão de talvez conveniência, uma prevaricação da parte da gente, preguiça, alguma coisa assim, não vamos fazer, outra hora eu faço, né? Então, deixar de fazer o bem também é uma imperfeição da nossa parte, e é algo que nós vamos também ter que arcar. Seguindo o nosso estudo, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguinte. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quitar numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. É aquilo que a gente sempre fala aí nos nossos encontros, né? Promissória quitada é promissória que nunca mais volta para a gaveta, né? Se hoje nós temos uma conduta boa, né, nós já estamos aí numa grande vantagem, porque nós não estamos adquirindo débitos a serem eminentemente quitados numa vida futura, né? Então, mas somente isso não basta, né, para nós nos depurarmos, para nós
para nós evoluirmos o nosso espírito, somente a não praticarmos o mal não basta. Nós temos que praticar o bem para nós evoluirmos, para nós seguirmos aí na nossa senda evolutiva, né? E isso, o que eu quero dizer? Se hoje nós temos alguma mazela, que nós estamos passando por algum problema, por alguma situação ruim, né? Primeiramente nós temos que considerar a bondade de Deus e o amor que tem por nós e entendermos que aquilo que estamos passando é justo, é necessário para a nossa evolução, né? Deus ama a gente indiscriminadamente, ama todos nós de igual forma, né? E isso a gente conclui que, como não há favoritismo, né, não tem o porquê nós pensarmos que estamos sofrendo alguma injustiça. Estamos sofrendo uma injustiça porque estamos passando por uma situação assim, assado. Não há injustiça, não existe injustiça nas leis de Deus. Então, se a gente não quita agora, a gente vai quitar numa vida futura, ou na próxima. Em algum momento da nossa existência, todos os nossos erros vão ser cobrados. Todos os nossos débitos serão cobrados. Então vamos, nesse raciocínio aí, vamos procurar, além de não angariar novos débitos, né, vamos aceitar as nossas mazelas, né, como bons filhos de Deus, né? E vamos entender que tudo isso que estamos passando é a quitação de débitos antigos, né? E, como diz ali, aquele que quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez, ou seja, quitou uma vez, nunca mais vamos precisar quitar de novo. Seguindo no nosso raciocínio aqui, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. É aquilo que a gente acabou de dizer, né? Tudo que nós estamos passando agora de ruim, se estamos passando por uma situação difícil, é porque devemos, né? E temos que, por mais difícil que seja esse exercício, mas é um exercício de fé, é um exercício de amor a Deus e é um exercício extremamente necessário, porque você se colocar numa prova e se revoltar com a prova, você está perdendo a prova, você está pondo a perder aquilo que você está passando, né? Então, esse exercício do quê? Estamos aceitando as nossas provas, aceitamos as nossas expiações e consideramos que isso é a quitação de nossos débitos. Débito quitado nunca mais é cobrado, né? E isso é muito claro, né? Essa questão do sofrimento aí no mundo corporal, é muito claro essa questão de karmas, de dívidas, de débitos de vidas anteriores, porque senão não ia ter, e aí fica uma reflexão para todos nós, não ia existir assim, por exemplo, pessoas que nascem com problemas de saúde, pessoas que nascem com alguma deficiência, ou que nascem num berço que desde sempre estão passando fome, estão no meio de pessoas, nasceu num berço onde o pai e a mãe são drogados, ou não oferecem a eles meios, não oferecem aos filhos meios de subsistência, uma subsistência digna, né? Se nós acreditarmos que a pessoa nasce sem nenhum débito, nasce pura e sem nenhuma dívida e nasce sofrendo, é a mesma coisa que nós pressupormos que Deus é caprichoso, que Deus escolhe umas pessoas para sofrerem e a outras pessoas para serem felizes. Então, sabendo do amor indiscriminado e da iminente justiça que Deus tem, né, nós entendemos que há um motivo para aquele recém-nascido estar sofrendo alguma mazela. Existe um motivo, né? Qual o motivo? Só Deus sabe, a espiritualidade sabe, um dia aquela pessoa vai saber, mas aquele motivo é justo,
né? Se nós pressupormos o contrário, não, está sofrendo uma injustiça, que ele é recém-nascido, que nasceu sem os braços, sem as pernas, nasceu com um problema de deficiência, alguma coisa assim, é uma injustiça. Mas então, estamos dizendo que Deus é injusto? Nós sabemos que não é, né? Então, essa é uma reflexão aí para a gente levar desse nosso estudo de hoje. Seguindo aqui no Código Penal da Vida Futura, que diz lá no 16º princípio, no 16º artigo desse código, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta para si. São precisa a expiação e a reparação. O arrependimento, pessoal, nada mais é do que o primeiro passo, né? Poxa vida, me arrependi, cometi um ato improbo, um ato mau, estou arrependido, né? Mas somente isso não basta. A expiação e a reparação é necessário, ou seja, você passar por aquilo, né? Digamos, expiar aquele mal que você fez e reparar o mesmo mal, né? Você tem que corrigir aquele mal para daí você estar com a promissória perfeitamente quitada. Tá? Seguindo mais adiante, aí pessoal, no item 28º, desses 33 itens aí do Código Penal da Vida Futura, a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si só mesmo preparada na vida corpórea. É aquilo que a gente já comentou, somos os próprios carrascos de nós mesmos, né? Se nós estamos optando por escolhas ruins, nós vamos colher esse plantio, né? Nós estamos plantando coisa ruim, nós vamos colher coisa ruim. Se não no mundo espiritual, em próxima vida, numa futura existência na Terra, né? Mas com certeza no mundo espiritual, né? A gente vai levar daqui nossas impressões, nossos erros, é a única coisa que a gente vai levar, é nossos acertos e nossos erros. A nossa verdadeira propriedade, como comentamos no nosso último encontro, essa é a verdadeira propriedade. Aquilo que nós fizemos de bom e de ruim, que é aquilo que nós vamos levar para a nossa vida futura, para a nossa vida espiritual e para nossas seguintes vidas na Terra, né? E para finalizar esse estudo de hoje, pessoal, lá no item 33, no último item dessa primeira parte aí do capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, que diz o seguinte: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Primeiro deles, o sofrimento é inerente à perfeição, ou seja, para nós nos tornarmos perfeitos, espíritos bem-aventurados, nós temos que purificar-nos, nós temos que nos livrar, nós temos que deixar para trás todas as nossas imperfeições, todas as nossas más escolhas, os nossos maus hábitos, os nossos vícios. E todo o processo de purificação é doloroso. Você está indo contra algo que está muito enraizado dentro de você, seja um vício de bebida alcoólica, um vício de drogas, um vício de falar mal dos outros, de desejar o mal para os outros, de fazer o mal para os outros. Tudo isso são práticas que, para nós nos livrarmos, é sofrido, não é fácil de você se livrar disso. Para quem está nos assistindo aí, que talvez é ex-fumante, é ex-usuário de droga, é ex-alcoólatra, sabe o que eu estou falando. Eu sou ex-fumante, né? É muito difícil você se livrar de um vício, é muito difícil você se livrar de uma imperfeição. É sofrido. Então, por isso que o sofrimento é inerente à perfeição. Esse é o primeiro conclusão, digamos assim, o primeiro princípio de todo esse estudo aí sobre o Código Penal da Vida Futura. O segundo deles, o segundo aqui, diz o seguinte: toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos
e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ao indivíduo. Ou seja, pessoal, cada imperfeição, cada ato que nós tomarmos de errado, automaticamente nós vamos já estar assumindo uma responsabilidade aí de quitar, de reparar esses males aí que nós cometemos. É aquela coisa, nós somos nossos próprios carrascos, nós somos os nossos próprios juízes, né? Nós estaremos nos julgando e nós estaremos cobrando a pena, imputando uma pena para nós mesmos, dependendo do ato que nós cometermos. Então, cometer um ato ruim vai, infelizmente, inevitavelmente, né, vai ter que responder. Assim como as coisas boas também serão levadas em consideração nos nossos gozos futuros aí, pessoal. E o terceiro e último princípio desse estudo nosso diz o seguinte: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Veja que maravilha, né? Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, ou seja, da vontade, do livre-arbítrio, do raciocínio, né? Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. E para finalizar, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Ou seja, pessoal, nós podemos nos libertar, nós podemos nos livrar desses maus hábitos, nós podemos nos livrar dessas penas futuras, dependendo do quê? Da nossa vontade. Né? Podemos contrariar os nossos ímpetos maus, né? Porque nós somos animais racionais, né? E temos o livre-arbítrio. Nós não somos motivados, nós não precisamos ser motivados pelos nossos instintos. Os nossos instintos, de fato, eles são animalescos, né? Mas nós, tendo a dádiva do raciocínio, né, e a dádiva do livre-arbítrio, nós podemos optar por viver bem, por viver dentro da conduta de Deus, dentro das leis de Deus. E com isso, consequentemente, estaremos aí plantando coisa boa para colhermos coisa boa na nossa vida futura, nos depurando, nos melhorando e nos tornando espíritos bem-aventurados. Então, é esse o nosso estudo de hoje. Espero que todos tenham aproveitado, né? E todos tenham ficado com essa reflexão, que assim como a gente que faz essa palestra, né? Assim, entre nós aqui, conversando com o Thiago, o Dr. Ronei, o seu Joacir, né? A primeira pessoa que escuta, né, tudo isso que a gente fala aqui é nós mesmos, né? Então ninguém aqui é melhor que ninguém, nós não somos pessoas privilegiadas nem nada por estarmos aqui falando alguma coisa. Nós somos pessoas que estudamos, que lemos e gostamos de compartilhar esse conhecimento aí com quem quiser, né? Mas o ouvido mais perto da boca que fala é o nosso mesmo. Então fica essa reflexão primeiramente para mim, né? E espero que vocês tenham gostado e reflitam também. Será que os nossos atos, nós estamos plantando coisa boa? Os nossos atos são bons? E acima disso aí, nós temos que lembrar sempre, antes de cometer algum ato não tão cristão, não tão bom, que nós vamos colher. Nós vamos colher. Então vamos plantar coisa boa para nós colhermos coisa boa? O que vocês acham disso? Né? Então fica essa reflexão para o dia de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo aos trabalhadores desta casa por mais esta oportunidade de estarmos aqui, estarmos nesse momento de evangelho, nesse momento de reflexão, agradecendo aos mentores desta casa por todo o suporte, por todo apoio dado, pedindo aos mentores para que fluidifiquem essa água que trouxemos aqui e que os mentores de todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento fluidifiquem a água,
trazida por eles em seus lares, colocando o remédio necessário, colocando os bons fluidos na água de cada um de vocês, pedindo a Deus e aos bons espíritos em nossas irradiações agora, que leve paz a todos os depressivos, os enfermos, aos presidiários, aos moradores de rua, que leve paz, leve alento, leve felicidade, que todos tenham a alegria de viver e que compreendam que, plantando o bem, colheremos o bem. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado aos bons espíritos que nos acompanham. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez, para quem não curtiu ainda nossos canais, curta lá nossa página no Facebook e no YouTube para seguir os nossos materiais aí, que são feitos com muito carinho, com muito amor para vocês, para todos aqueles que querem saber um pouco mais sobre a doutrina espírita, e peço também que compartilhem as nossas mensagens, as nossas palestras, pois sempre vai ter alguém que vai precisar, sempre vai ter alguém que vai gostar de ver, gostar de ouvir, gostar de aprender mais sobre conteúdos envoltos à doutrina espírita, tá bom? Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês.